Salve, salve, nação alviverde, beleza, rapaziada? Pessoal, então bora, rapaziada, bora aqui acompanhar esse corte que eu trouxe pra vocês do canal ESPN, trazendo pra gente informações ao vivo do Verdão e falando a respeito do jogo de ontem, onde o Palmeiras perdeu para o Botafogo de SP por 1 a 0, rapaziada. Mano, e na minha opinião, eu vou falar pra vocês aqui, rapaziada, é minha opinião, tá? Pra mim, o Abel Ferreira tem que vazar, rapaziada. Já deu a cota dele aqui. Ele não consegue entregar mais resultado positivo pro Palmeiras ali. Tá estagnado demais. Então tem que mudar. A diretoria tem que ver, rapaziada, né? Analisar certinho aí, conversar com ele. Porque, mano, na minha opinião, já deu, rapaziada. Vamos aqui acompanhar esse corte. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e vamos para o vídeo. Vamos aos estúdios. Olha aí, vai ser curioso, hein, essa contratação se acontecer, mas os números são aí bem positivos. Obrigado, viu, Cícero? Vamos pro Vladimir Bianchini repercutindo o Palmeiras, porque ontem time reserva em campo, Vlad. Isso expôs algumas fragilidades no elenco, pelo menos foi assim que o Abel avaliou na entrevista, Vlad. Exatamente, Bruno. Ele avaliou inclusive na entrevista coletiva falando a respeito das principais saídas do elenco em 2025 e as poucas chegadas em 2026. Ele trouxe alguns meninos da base para compor o elenco, mas justamente apesar disso, ele está querendo mais reforços, pelo menos 4. A gente avaliou aqui zagueiro, volante, meia e também um ponta. O Palmeiras que, com a derrota, ainda não se garantiu na próxima fase do Campeonato Paulista, mas está com a classificação praticamente encaminhada. Ainda tem mais 2 jogos, um contra o Corinthians e outro contra o Guarani, para justamente sacramentar a vaga no estadual. Vamos ouvir agora o técnico Abel Ferreira falando a respeito, principalmente do resultado e do planejamento para 2026. Nós não tivemos a capacidade de conseguir ultrapassar o nosso adversário, nem ser criativos, nem das oportunidades que tivemos uma fora de jogo, tivemos uma em que o Alá foi empurrado pelas costas e não fomos criativos o suficiente. Há lances, mesmo na primeira parte, em que nós temos outras opções para poder tomar melhor, mas o futebol é isto mesmo, assumir, como disse, a responsabilidade de uma má exibição, mais do que isso. Independentemente dos jogadores que iniciaram e dos jogadores que entraram depois, acho que fizemos uma má exibição, ponto. Entendo o torcedor perfeitamente. A exigência que nos colocam em cima é lutar para títulos, mas como te disse, não adianta só porque perdemos hoje. Uma coisa é as contratações, outra coisa é a exibição. E a exibição hoje é assumir a responsabilidade. Não é preciso ser muito inteligente para perceber que jogadores saíram e que jogadores nós precisamos. É só fazer contas, é olhar para os jogadores, quem saiu, goleiro, quem saiu, zagueiro, quem saiu, ponta, quem saiu, volante, fazer contas. E depois, mas essa responsabilidade não é minha, a minha responsabilidade é de hoje, assumir, e tenho que assumir a responsabilidade de uma má exibição num gramado péssimo para as duas equipas. Fora de campo, o Palmeiras vive um certo problema, já que o Grupo Fictor entrou com um pedido de recuperação judicial. Um dos principais patrocinadores do Palmeiras é o patrocinador master da base também do feminino e o segundo principal do time masculino, por conta de uma dívida de 4 bilhões de reais. O Grupo Fictor que coloca cerca de 30 milhões de reais por ano no Palmeiras, né, como investimento de patrocínio. A gente entrou em contato, inclusive, com o pessoal do Grupo Fictor, que faz a assessoria de imprensa. O que eles disseram que só vão se pronunciar após o juiz dar uma questão se vai aceitar ou não o pedido, né, de recuperação judicial da empresa. Mais informações você vê no espn.com.br. Volto com você, Bruno. Obrigado, viu, Vlad? Enquanto a gente acompanhava as respostas do Abel, estava rolando um react aqui, né? Nisso ele tem razão. Nisso eu já gastei minha cota. Nisso tá certo, nisso não. Podia ser assim, podia ser melhor, podia não ser. Sim. Qual é o balanço, então, o que essa derrota expõe no Palmeiras? Como é que vocês enxergam? Tem problemas no elenco? Tem lacunas, né? A gente pode falar assim. Acredito que o Abel Ferreira, na hora que ele reclama, ele fala ali sobre contratações, sobre elenco e tal. Errado ele não tá. A gente tava contando aqui rapidamente. Foram aqui, 5. Saíram 5 jogadores. Ontem foram 5 moleques. Isso. Aqui o Benedetti, Larson, Riquelme, Eric Belé e o Luigi. Alguns já estão mais experimentados até no time principal, né? O caso do Luigi, o Benedetti também, um pouco mais experimentado. Mas são meninos ali que, enfim, estavam com... A gente pode falar que se fosse em outras situações, estariam complementando o elenco e não sendo já uma opção de cara no momento que todas as equipes estão tentando se adaptar ao calendário. Essa que é a realidade. Já falei isso aqui, não é a primeira vez. Eu acredito que esse calendário ele vai ter que ser revisitado, né? A partir da próxima temporada em relação
ao estadual junto com o Campeonato Brasileiro. Talvez jogar o brasileiro um pouco mais para frente, para de fato usar o estadual como pré-temporada. Porque, assim, todas as equipes estão tentando se virar. O André Kfouri falou uma situação ontem, que no linha de passe, que tinha feito uma reflexão e que vale, cara. A CBF, ela, nessa tentativa de calendário, ela colocou o Campeonato Brasileiro, que é o principal ativo, em segundo plano, se for parar pra pensar. Porque é no final de semana que tá rolando o estadual. Isso. É só uma troca, assim, é básico, né? O estadual está rolando no final de semana, que seriam os jogos mais importantes. Então, os jogos do brasileiro deveriam ser no final de semana. Deveria ser no final de semana. Então, assim, todas as equipes estão tentando se virar. Tem a questão do mercado, óbvio, da janela. O Palmeiras perdeu alguns jogadores também. E aí tá tentando usar ali a molecada para suprir, mas não adianta. Porque é isso, eu acho que esse é o principal ponto. Os jovens, hoje, eles não estão compondo o elenco. Eles já são a primeira alternativa para o time principal. Então, se antes, não joga o Andrés, mas joga o Veiga. Não joga um zagueiro, uma dupla titular de zagueiro, mas aí joga um Murilo, outro zagueiro aí importante. entra, exatamente, Fux, exato. Murilo, Fux, Mikael, por exemplo, tudo bem que não estava agradando a torcida, mas eram jogadores mais experimentados. O próprio Sim, dos que Gustavo saíram Gomes, ali. E alguns que custaram muito, como é o caso do Mikael, o próprio caso do Facundo também, que já chegou e já saiu. Exatamente. Exatamente. E eu não sei se entra nessa conversa o Everton também, né? Também. Eu acho que vai Talvez, começar. Cadê o Ivan? Se você... Cadê o Ivan? Se você não permitir a esses moleques a oscilação, vai permitir a quem? Assim, eles vão oscilar de desempenho, não adianta. Vai fazer uma partida, duas, muito boa e depois não vai conseguir desempenhar, isso é normal. É a idade, né? E o Abel, ele banca isso porque ele tem esse conhecimento. Ele sabe que não dá pra cair e nem colocar na culpa desses jogadores, por isso que ele cobra reforços. Então, nesse sentido, ele tem razão ou ele não deveria poupar? Não deveria rodar o elenco e colocar esses jovens? Não dá pra discutir sobre isso, porque o calendário pede esse tipo de rotação, porque tá todo mundo fazendo isso. Porque ele vai precisar não dos outros agora no Brasileiro e depois contra o Corinthians. E quem né? não tá fazendo, talvez se arrependa mais pra frente. Então, assim, sobre isso, eu acho que tem que confiar muito no planejamento desses clubes. O calendário afeta diretamente eles. Então, assim, acho que se tem que cuidar dos jogadores, eles estão cuidando. Então, a conclusão que a gente chega é que o Palmeiras precisa dos reforços? Então, cara, não só o Palmeiras, Bruno, sinceramente, acho que todas as equipes, com esse calendário da forma que tá escancarando, tá na cara que a forma que tá sendo feita, né, o calendário no futebol brasileiro, não tá certo. Isso daí é o óbvio, mas que os clubes estão pagando por isso justamente por conta desse elenco. Parece que, sinceramente, que todos os elencos estão curtos. Essa que é a realidade do momento. Ou não prontos. Né? Não prontos é o óbvio, né? Não prontos realmente não estão, mas parece que até, por exemplo, a gente está falando do Palmeiras, vamos botar assim, que é a segunda maior economia, né, do futebol brasileiro no momento, e a gente está falando que o Palmeiras está com o elenco curto. Daqui a pouco o Flamengo vai estar com o elenco curto também, Cruzeiro com o elenco curto, e então imagina, com todo respeito, é uma Chape, é um Remo que estão subindo agora de divisão. Sabe? Então, o calendário está expondo a situação que todos os times estão vivendo ao mesmo tempo. E vocês falavam, por exemplo, do Corinthians, né? Que ano passado, para conquistar alguns títulos, precisou abrir mão de outras, né? Bom, vamos lá pro Cruzeiro, então, porque eram 3 derrotas. Cara, então é isso aí, rapaziada. Acabamos de acompanhar esse corte que eu trouxe pra vocês aí do canal ESPN, falando a respeito do Palmeiras e também do jogo contra o Botafogo de SP, onde o Palmeiras perdeu por 1 a 0, rapaziada. Mano, o Palmeiras enfrentou um time, vamos ser sinceros aqui, rapaziada, um time fraco. E o Palmeiras perdeu por 1 a 0 com um desempenho bem abaixo, rapaziada. O Palmeiras não consegue entregar um jogo bacana de assistir, um jogo vistoso, rapaziada. É um jogo, mano, chutão pra frente, é um jogo feio de assistir, rapaziada. Mano, dá até desespero pra gente que assiste esse jogo do Palmeiras. Vamos ver um pouquinho aqui mais sobre o Verdão e saber se tem alguma informação interessante sobre o Palmeiras, se o Palmeiras tá no mercado ou não, porque, mano, tem que estar no mercado, porque o time do Palmeiras ultimamente não tem como brigar pro título. A gente vê até Corinthians, rapaziada. Corinthians devendo, né? E consegue entregar títulos. Mano, o Corinthians tá na frente do Palmeiras nesse ano já. Não só em questão de desempenho, rapaziada, mas também que já levaram um título contra o nosso rival, o Flamengo. Uma coisa que a gente não consegue fazer. Vencer os caras, o Corinthians e São Paulo foram lá e vencer o Flamengo, rapaziada. Pra vocês terem noção da situação do Palmeiras. Vamos começar aqui, ó, com a matéria. Palmeiras e Victor decidem romper contrato e estudam como, vamos saber o que tem a ver, rapaziada, como fazer o acordo. Palmeiras e Victor entendem que a solução para um acordo vigente será a rescisão de contrato. O patrocinador do clube paulista abriu aqui um bagulho aqui que acabou atrapalhando, rapaziada, a informação.
Vamos pegar outra matéria aqui, porque essa aqui tá bem complicada. Ó, a Victor entrou com pedido de recuperação judicial para reorganizar uma dívida estimada em 4,2 bilhões, rapaziada. Mano do céu, 4,2 bilhões. A movimentação do grupo empresarial acendeu o sinal de alerta nos bastidores do clube, já que a empresa mantém contrato de patrocínio com o Verdão. O acordo firmado entre Palmeiras e a Victor possui duração inicial de 3 anos, com possibilidade de extensão por mais uma temporada, e prevê repasses em torno de 30 milhões por ano aos cofres alviverdes. Rapaziada, então mais uma situação aí, essa fora de campo, né, onde acendeu esse alerta pra gente aí, mais uma situação delicada. Então vamos ver o que mais tem de informação. Eu queria saber sobre o Arias, rapaziada. Eu quero saber se o Palmeiras está interessado no Arias, se vai fazer proposta oficial para o Arias, né, para contratar o jogador, porque ele é um baita jogador e o Palmeiras tem que trazer. A gente precisa de jogadores assim, ainda mais quando o Paulinho estiver 100% recuperado. Aí o Palmeiras, se conseguir trazer o Arias, aí muda o patamar, rapaziada. Por enquanto o Palmeiras vai continuar nessa. Aqui, ó, vamos saber se tem alguma coisa sobre o Arias, porque ultimamente eu só vejo que o time lá que ele joga foi rebaixado, mas até o momento não sei se o Palmeiras vai fazer alguma proposta. E a gente tem que saber isso, né, rapaziada? Todo mundo quer ver o Arias no Verdão, que é algo bem difícil. Por enquanto não tem nenhuma interessante aqui pra gente não, só tem esse aqui, ó. Palmeiras não desiste, né? Insiste na contratação de John Arias, mas Meia quer ficar na Europa. Olha só, tomara que isso mude, né? Tomara que ele queira voltar pro Brasil, rapaziada. Sabemos da preferência ali, né, do Fluminense, caso ele retorne para o Brasil, mas essa informação aqui diz que ele quer ficar na Europa ainda, rapaziada. Então é isso aí, se inscreve no canal se não se inscreveu e ativa o sininho. É isso aí, tamo junto, família.